Logo após dizer aos seus discípulos de que os que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino, Jesus leva Tiago, Pedro e João para o topo de um monte, que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração, e ali ele revelou toda a sua glória. Resplandeceu como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz, representando a sua pureza. Um detalhe interessante é que essa imagem dele é diferente do que está escrito em Apocalipse capítulo 1, quando ele aparece com os olhos de fogo e uma espada de 2 gumes, e os pés reluzentes como um latão. Só que no livro de Apocalipse, Jesus vem para julgar as nações e estabelecer o seu reinado na terra. Ele vem como juiz. E aqui no Monte da Transfiguração, Jesus está se revelando para aqueles que são ovelhas, filhos de Deus. Portanto, Jesus não se apresenta como para julgar os filhos de Deus, mas de uma maneira mais acolhedora, menos assustadora, por assim dizer. Só que tem uma coisa em comum, que aparece tanto no Apocalipse quanto aqui no Monte da Transfiguração, que é o branco representado pela pureza. Depois aparecem Moisés e Elias, e isso tem um significado profundo também. Mas primeiro vamos ler o que diz a passagem, começando do versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se deles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Moisés representava a lei, e Elias representava os profetas. E Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. Ele era o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito a respeito dele mesmo no Antigo Testamento, mostrando que a lei e os profetas não eram por acaso, não eram simples ensinamentos, não eram simples mandamentos, mas elas apontavam para algo, para Cristo, assim como tudo na Bíblia. Se no Monte Sinai Moisés subiu ao monte e recebeu a lei, agora na Transfiguração, Moisés aparece no monte apontando para Cristo, mostrando que a própria lei apontava para Jesus. No Evangelho de Mateus não aparece sobre o que Jesus, Elias e Moisés estavam conversando, mas aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 30 e 31, que vai dizer assim: E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Mas por que Moisés e Elias aparecem para conversar com Jesus sobre cumprimento e falam da morte de Jesus? Qual profecia se cumpriu com a morte de Jesus? Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Daniel 9:26. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12:10. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 22. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Salmo 22 também. Por isso que quando Jesus ele está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para que as pessoas olhassem para o Salmo 22 e soubessem que ele havia se cumprido em Jesus, como muitas outras profecias se cumpriram em Jesus. A gente também tem a passagem de Isaías 53 e várias outras passagens que apontam que era necessário o sacrifício de Jesus e que o Messias fosse entregue para ser morto, mas que ele ressuscitaria. Mas antes de ir para Jerusalém e ser morto, Jesus mostra quem ele é. Inclusive o próprio Pai reafirma a autoridade de Jesus, e aqui aparece mais uma vez a frase que aparece em Mateus capítulo 3, quando Jesus se batiza no Rio Jordão, e o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz do céu
Diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutem o que ele diz. Jesus mostra que veio cumprir as Escrituras. Mostra que João Batista já veio. Portanto, era chegada a hora do Messias cumprir tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. E mostra que ele será morto, mas ele principalmente mostra que ele é Deus acima de tudo e que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não gostam quando Jesus fala disso, mas a verdade é que ele veio com um propósito, e agora esse propósito estava perto de se cumprir. Mas esse não era o fim. Jesus mesmo ressuscitou mortos, mostrando que ele tinha autoridade sobre a morte. E agora a gente está chegando nos últimos capítulos de Mateus, onde Jesus vai dar as últimas instruções, será crucificado, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Portanto, a transfiguração é uma revelação da glória de Cristo antes da cruz, mostrando que sua morte, ao contrário do que muitos pensavam, não seria uma derrota, mas o cumprimento da lei, dos profetas e do plano eterno de Deus.